Que bom ter você aqui, você que está lá mais no fundo, quiser chegar mais perto, aleluia. Fiquei uma semana fora, né? Mas parece que fazem muito tempo que eu não estou aqui. E que bom ter você, poder ver você que de casa também nos acompanha pela internet, você que está viajando, curtem suas férias, mas volte com fôlego duplo, porque o segundo semestre promete. Amém? Queridos, a gente vem numa sequência de palavra e uma meditação, e nós escolhemos o tema, o Espírito Santo, para poder desenvolver nesses próximos 2 meses. Às vezes a gente olha para um tema como esse e a gente trata ele como algo comum, porque muitos aqui podem dar aula do Espírito Santo. Mas a questão não é exatamente essa, o quanto eu conheço do assunto, mas o quanto desse assunto faz diferença no meu dia a dia. Porque às vezes a gente recebe uma palavra aqui no domingo e a gente chega na segunda, a gente não consegue aplicá-la. Então tem alguma coisa errada nessa equação. Porque o Evangelho é vivo, e as boas novas é algo atuante, é algo presente, e ela precisa fazer parte da sua vida na segunda. Amém, irmãos? Amém? Então, a pregação anterior minha, eu iniciei e disse que continuaria e terminaria hoje. E eu falei sobre o Evangelho. E o Evangelho, o que significa Evangelho? E Evangelho significa boas novas ou boas notícias. E eu desenvolvi esse tema, aquela administração anterior, chamando a atenção de vocês que Deus, Ele tem um Evangelho. Deus Pai tem um Evangelho, ou Ele tem boas notícias para nos dar. Amém? Vou repetir. Deus Pai tem boas novas, a qual compartilhou conosco. Amém? O apóstolo Paulo, em Romanos 1:1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Qual é o Evangelho de Deus? Quais são as boas notícias de Deus? E nós fomos ministrados anteriormente que o Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é as boas notícias de Deus Pai. Interessante, queridos, então, que nós vamos observar que Jesus Cristo é o centro do Evangelho de Deus. Jesus Cristo é as boas notícias do Pai para o mundo. Dá um glória aí, irmão. E Jesus vem, e a palavra de Deus diz: no tempo oportuno o Senhor se revela. E Jesus agora então vem anunciar o seu Evangelho. Não era mais o Evangelho do Pai, mas o seu Evangelho, o Evangelho do Filho. Em João 14:16, ele fala a respeito das suas boas notícias. Jesus, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Paracletos. Este outro Consolador, na raiz da palavra, ele quer dizer alguém semelhante a mim, igual a mim, para que fique convosco para sempre. E ele fala então qual é a sua boa notícia: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos e voltarei a vós. Irmãos, as boas novas de Jesus Cristo então é o Espírito Santo de Deus. E eu terminei a pregação aqui, anteriormente. Interessante que quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele fala de alguém que lhe era muito íntimo, uma pessoa de sua relação, de sua intimidade como um amigo.
e agora vai ser levado ao céu. E então o Espírito Santo, as boas notícias, as boas novas de Jesus se apresenta ao mundo. Você conhece a história? Lá no dia de Pentecostes. E aquele povo reunido é pleno do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Importante salientar, irmãos, e nós precisamos entender o valor do Espírito Santo hoje, porque vivemos o ministério do Espírito Santo. E Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, até os confins da terra. Ou seja, o Senhor estava dizendo, existe uma obra a se fazer, mas vocês não poderão fazê-la sem a presença, sem a unção do Espírito Santo. Este é o valor do Espírito de Deus, irmãos. Nada pode subsistir sem a vida do Espírito. A tua caminhada cristã, ela não será vivificada, ela não será real, ela não será talvez oportunizada se você não tiver o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que traz vida. Quando Deus diz haja luz e houve luz, este movimento para trazer à existência a palavra é obra do Espírito Santo. É tremendo isso. E conforme a promessa de Jesus, conforme as suas boas novas, o Espírito de Deus vem, e também agora o Espírito Santo começa a revelar as suas boas novas. Você sabia? Escute, o Espírito de Deus reveste este povo, e agora ele, o Espírito Santo, começa a anunciar qual era as suas boas novas para o seu povo. Qual seriam as boas novas do Espírito Santo? As boas novas do Espírito Santo é o Pai. É Deus Pai. Jesus vai falar a respeito do Pai. Nos evangelhos temos mais de 103 citações de Pai como nunca. Nos evangelhos, na vida de Jesus, ele apresenta o Pai, mas quem revela o Pai é o Espírito Santo. Vou repetir. Jesus apresenta o Pai, mas quem nos revela o Pai é o Espírito Santo. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo, alguém assim, com uma compreensão de paternidade como ninguém, ele escreve: o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que agora somos filhos de Deus. Que coisa extraordinária isso, irmãos. Então, por isso a mensagem desta noite tem este tema, que é as boas notícias do Espírito Santo, que é paternidade plena. Este deveria ser o primeiro assunto que nós deveríamos, talvez numa escola dominical, ensinar, porque este assunto resolve a maioria dos nossos problemas existenciais. Mas para que a gente entenda, então, irmãos, e eu quero ministrar isso a você nessa noite, a respeito do Evangelho, das boas notícias do Espírito Santo, nós temos que voltar ao início de tudo. Nós temos que voltar ao Éden. O Éden, irmãos, não é simplesmente um lugar, uma localidade geográfica, não, está entre o rio Eufrates e o Nilo, está lá. Não, o Éden é uma figura de um ambiente de paternidade. Eu e você somos Adão e Eva. Adão e Eva
são figuras da gente. Nós estávamos lá no Éden, cada um de nós. E nesta criação, nós vamos observar a atenção de Deus Pai à vida do homem, porque em toda a criação Ele diz: haja luz, e houve luz. Produza flores, produza frutos, e as árvores produziram. O mar produza os seus animais, e assim foi. Mas com o homem, Deus desenvolve uma atenção única e especial. E a palavra de Deus diz que agora Deus trabalha o barro com as suas próprias mãos. Deus então, Ele forma o homem, diferentemente de toda a criação. Deus então investe tempo, Deus investe atenção especial, Ele dá ao homem uma atenção única. Deus Pai se dedica a esta obra, e a Bíblia traz uma expressão ao criá-lo, dizendo: e viu Deus que era muito bom. Sabe, irmãos, vai vendo lá nos textos de Gênesis, todo momento e cada final de dia em que Deus criava, Ele diz: e viu Deus que era bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz: e viu Deus que era muito bom. O Pai amou aquela criação. O Pai tinha propósitos com a vida deste homem, e Deus agora sopra sobre a vida deste homem o seu próprio fôlego de vida, e ele torna-se então alma vivente. A palavra de Deus diz que Deus então investe tanto que o faz segundo a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, com a capacidade de pensar, de raciocinar, de se relacionar, com a capacidade de amar. Onde estão os Adãos aqui, hein? As Evas amadas do Pai. E você vai perceber, irmãos, com um pouco mais de atenção, que o Éden, então, ele se desenvolve uma relação de amor e de honra. Honra porque a honra é padrão de toda a relação que Deus desenvolve. Você vai ver isso. Eu disse a pregação anterior, quando Jesus sai do momento de batismo, vem uma voz do Pai, vem uma voz do céu que honra o Filho, diz: esse é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Neste nível de relação da Trindade, quando Jesus apresenta o Espírito Santo, Ele diz: ninguém que pecar contra meu amigo será perdoado, falando a respeito do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, você vai ver a sua ação em todo o Novo Testamento, honrando e apresentando o Pai, revelando o Pai. O Éden, irmãos, é o ambiente de relação, de paternidade e filiação. No Éden, nesse tempo, o homem era pleno da paternidade de Deus. Escute, eu preciso que você entenda isso. Neste ambiente do Éden, antes do pecado, o homem era pleno da paternidade de Deus. O que é paternidade? O que é paternidade? O que é paternidade de Deus? Eu notei. Paternidade de Deus é o nível mais profundo de uma possível relação. Mais profundo. Talvez você pensou: pastor, para aí. A relação mais profunda é entre um filho e uma mãe, ou entre a mãe e um filho. Calma aí. Paternidade de Deus é o nível mais profundo de uma possível relação. É o lugar mais seguro para um filho e para uma filha habitar. É na paternidade de Deus. A paternidade de Deus é um lugar de plenitude e segurança.
profeta Isaías, em Isaías 49:15, ele vai falar sobre um texto, e Deus usando o profeta para falar, ele diz: porventura pode uma mulher, uma tradução outra diz, uma mãe. Eu escolhi a mãe. A tradução diz: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Sabe o que esse texto está dizendo, meu irmão e minha irmã? Olha que profundo. O amor de Deus Pai excede o amor de uma mãe. As mamães aqui ficaram ciumadas. Mas o Pai, Deus Pai, ama mais profundamente você do que a tua própria mãe pôde te amar. Então estávamos no Éden, neste lugar, neste ambiente de paternidade, vocês estão entendendo? Nesta relação, e o que vemos neste ambiente de paternidade? Porque esse assunto tem a ver com você e comigo. O que vemos como fruto da paternidade na vida do homem? Nesse ambiente de paternidade, o que vemos? Confiança plena. Não era assim o Éden? Paz, descanso, quietude, uma relação livre e espontânea. E acima de tudo, o que vamos ver neste ambiente de paternidade, que era o ambiente do Éden, nós vamos ver respeito e amor mútuo. Os frutos estão lá. Enquanto Adão era pleno da paternidade de Deus, havia um ambiente seguro de confiança. Não havia preocupação, não havia ansiedade, não havia temor, não havia medo. O que nós vemos é honra e respeito. Não existia uma relação de máscara, de fantasia, de faz de conta. A nudez deste homem fala da pureza desta relação de Deus Pai com o homem no Éden, um ambiente de paternidade. Você conhece a história. Este quadro vai mudar. O homem vai pecar, influenciado por forças aquém dele, forças malignas. Este homem agora é tentado a questionar o pai. Não é bem assim. Não é bem assim que Deus disse. O homem questiona a Deus Pai, questiona o seu caráter e questiona a sua palavra. O homem sofre essa influência de engano, e o diabo vem com os seus sutis questionamentos, conduzindo este homem a pecar, a um engano, a uma compreensão totalmente deturpada agora de Deus, da presença de Deus e de quem Deus era. Adão e Eva, esses filhos, escolhem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, onde aquele laço paterno, escute, quando aquele laço paterno, ele é rompido na vida do homem. Este laço paterno, ele é violado. Irmãos, precisamos entender perfeitamente isso. Por isso eu disse que este deveria ser um dos primeiros assuntos da nossa vida, não só na nossa compreensão intelectual, sabe? Eu sei tudo sobre o Espírito Santo, paternidade eu dou aula. Não, irmão, quanto você crê, quanto você vive, quem de fato é Deus para você. Este Pai faz diferença na tua vida, no dia a dia. Se o assunto de paternidade não fosse tão importante, este não seria o Evangelho do Espírito Santo.
Este homem, essa mulher, eles são, escute, sequestrados. Sabia? Eles estão no Éden. E agora eles têm que ir. Mas eles não saem sozinhos, eles saem sobre uma influência do Éden, chamado espírito de orfandade. Precisamos entender isso. Veja que nós estamos num processo. Este homem sai deste lugar de paternidade para uma condição de orfandade. O pecado sequestrou o homem de Deus. E este homem foi sequestrado violentamente, rompendo aquela relação de proteção, de cuidado que a paternidade dava a ele. E nesta armação maligna, muito bem articulada pelo diabo, o homem é sequestrado do pai. Estávamos lá. Orfandade. O que veremos na vida deste homem a partir de então são temores, são medos, são traumas, são tantos sentimentos, irmãos, que veio junto com este espírito de orfandade, que agora escravizou o homem numa condição deplorável. E infelizmente, hoje eu encontro muitos cristãos ainda vivendo nesta condição de orfandade. É só você participar de uma reunião de oração, me perdoe, e pedir para alguém orar. Na oração da pessoa, provavelmente a gente consiga ter uma leitura da relação dele com Deus. Enquanto uns dizem: paizinho querido, como eu te amo, papai. Outros dizem: amado Mestre Senhor, Deus de toda a criação. Um tem revelação de paternidade, outro não. Porque a revelação da paternidade que você tem, ela se revela, irmão. Ela se revela no teu dia a dia, no teu descanso ou não, na tua depressão ou não, no teu estado de humor ou não. Qual a tua experiência com a paternidade? Qual a tua experiência com a paternidade de Deus, irmão? Sabe o que eu vou dizer a você? Geralmente, o que aconteceu foi, nós estávamos no Éden, vivendo neste ambiente de paternidade, fomos sequestrados deste lugar quando caímos. E agora Jesus vai vir e vai nos resgatar desta condição caída. E agora então a palavra de Deus diz que Ele refaz um novo e vivo caminho. Isto é conversão. É quando você é atingido pela vida de Jesus e você percebe que agora aquilo que você não podia fazer, Ele fez em teu lugar. E Ele refaz o caminho em direção ao Éden de novo para você. E o apóstolo Paulo diz: este é o novo e vivo caminho além do véu, te dando toda a liberdade em Jesus de voltar à condição original, encontrar-se novamente, ser pleno da graça e da paternidade do Senhor. Mas aqui nesse trajeto nós temos uma dificuldade. Apesar de o Senhor Jesus já ter estabelecido um novo e vivo caminho para você além do véu, dizendo: você pode ir, o direito de estar com o Pai é teu, fique à vontade, filho, filha, você é livre. Os teus pecados estão perdoados, o sangue de Jesus já te cobriu, a partir do teu arrependimento, lembra?
Então vai. Mas neste trajeto de vida, tua e minha, desde o teu nascimento, até você encontrar-se com esta verdade de Deus na tua vida, que você agora pode voltar ao Éden, você tem uma história paterna. Você teve um pai presente ou não. Você tem uma experiência com a paternidade, com um homem que você chamou de pai. E às vezes essa experiência, desde o teu nascimento até o encontro com esta revelação de Jesus, você teve uma vida com alguém que foi teu pai. E nem sempre esta figura trouxe sobre você uma compreensão clara, plena, saudável de paternidade. Um dia estava ministrando num retiro, num congresso, e eu já contei essa história aqui, mas é uma das que mais me marcaram neste assunto de paternidade. Tínhamos entre aqueles que estavam assistindo um pastor, eu não o conhecia, que veio de uma outra igreja para conhecer o que era o ministério Veredas Antigas. E quando nós ministramos sobre paternidade, este homem de cabelo branco, ele tinha mais de 40 anos de ministério pastoral. Ele veio à frente, me agarrou e chorou durante muito tempo, e eu fiquei ali esperando. Depois que ele conseguiu se recobrar, ele falou assim: pastor, agora eu entendi, agora eu compreendi, pastor, eu entendi o que é a falta da paternidade na minha vida, porque eu vivi num ambiente familiar doentio. Meu pai, ele era do exército e ele nos tratava como tratava os soldados lá na guarnição, e nós éramos punidos por qualquer coisa. Nosso ambiente de criação foi muito complicado, eu apanhava por qualquer coisa. E quando eu entreguei minha vida a Jesus e eu senti o chamado de Deus, eu sempre me dei bem, muito bem com Jesus. Eu sempre me dei bem com o Espírito Santo, mas eu não queria conversa com Deus Pai. Porque a minha visão, o meu entendimento a respeito de Deus Pai estava ligado à figura do meu pai. E ele diz: eu não quero caminhar com alguém assim. E naquele dia, o Espírito de Deus vem e enche aquele homem da paternidade de Deus. Eu encontro muitos cristãos desta jornada, irmãos, hoje, em que caminharam a sua vida até ser encontrado por Jesus. É nós que fomos encontrados por Ele, é nós que estamos perdidos. E agora nós temos algumas propostas da parte de Deus para que a gente avance, para que a gente viva em plenitude, essa plenitude que Jesus falou. Encontro muitos cristãos que desconhecem, porque carregam ainda na sua mochila existencial muitas das suas dores, muitas das suas feridas, muitas das suas decepções com esta figura paterna. Vocês já me ouviram falar, eu cresci num ambiente assim, disfuncional. Uma mãe crente, irmão, pensa numa mulher crente, era minha mãe. Mas meu pai, alcoólatra, e por ser nordestino, trazia aquelas heranças, não é? De patuar, de benzimento, de andar com a ruda atrás da orelha, de benzer nós. E muitos anos da minha vida, e por ter esse pai alcoólatra, eu falei para vocês já ali com meus 9 anos, eu tomo uma decisão, eu vou me virar na vida, porque esse camarada, ele não vai fazer isso por mim. Sabe você ter a lembrança clara disso? Eu tenho.
E aí saí vender picolé, saí me virar com 9 anos, 10 anos. Porque eu estava cansado de buscar ele pelas ruas. Com 7, 8 anos ou menos, junto com meu irmão, que tinha 2 anos, 1 ano e meio mais do que eu, de ir pelas ruas tentar achar ele caído em algum lugar. E onde a gente morava era ruas de terra. Lembro claramente de encontrar ele muitas vezes com o seu rosto desfigurado. E 2 meninos. Não era para ser assim. E qual a visão de paternidade que eu ia ter? Qual a visão de paternidade que eu ia receber? Como eu entenderia a paternidade de Deus num ambiente assim? Até ser encontrado por Jesus. E agora entender que eu era amado, que o Senhor tinha propósito na minha vida. Mas eu confesso que eu levei alguns anos para vencer esse trajeto. E tive a graça de Deus de não somente amar meu pai, depois dessa revelação, amá-lo incondicionalmente, mas também tomar uma decisão de ser um pai diferente para minhas filhas. E semear na vida delas paternidade que eu não tive. Eu tive o privilégio, já disse isso a vocês, de levar meu pai a Jesus nos últimos dias no hospital, com câncer no pulmão, de tanto fumar. E eu lá, ele entregando a vida a Jesus junto comigo. E daí tendo suas experiências com Deus, lá naquele hospital, naquele quarto de hospital. Paternidade, irmãos. Qual a sua experiência com a paternidade? Como você vê Deus? Quem é Deus para você? As boas novas do Espírito Santo já chegou na sua vida? Você já teve a revelação da paternidade de Deus a ponto de encontrar este lugar? O que é paternidade? É o lugar mais seguro para um filho habitar. Eu anotei uma frase que gostaria que você também pudesse anotar. Qualquer nível de orfandade é ausência de paternidade. Qualquer nível de orfandade, sabe? O que é orfandade? O que a orfandade produz em nossa vida? O que a orfandade está produzindo em você? Medo do amanhã. Falta de descanso. Preocupação demasiada. Ansiedade e tantos outros sentimentos, irmãos, que estão brotando em nós constantemente como resposta de nossa queda. E principalmente pela falta da revelação da paternidade de Deus na nossa vida. Qualquer nível de orfandade é ausência de paternidade. Vocês estão comigo, irmãos? E nós que trabalhamos com aconselhamento, encontramos esses frutos, essas sementes na vida de pessoas, ainda dando frutos, nascendo e dando frutos. Medo do amanhã, eu disse, insegurança, medo da morte, medo do abandono, da rejeição. Um dos sinais, irmãos, da falta de paternidade são relações superficiais. Eu estou na igreja, pastor, mas deixa eu aqui. Não quero me envolver, não quero conversa com ninguém, não quero participar de nada, deixa eu quieto aqui. Meu irmão, nós somos uma família, bora trabalhar? Sentimentos de desqualificação, falta de paternidade.
Quer ver outro? Busca por aprovação e aceitação. Meu Jesus, eu encontro tanta gente assim, vivendo numa raiz de rejeição tão profunda, que agora o seu fazer, o seu realizar, é a busca por aprovação e aceitação. Falta de paternidade, falta de futuro, herança, identidade distorcida. A pessoa não sabe quem é. Eu estou aí, pastor, gosto de vocês, gosto desse ambiente aqui, vocês são tudo gente boa. Mas aonde está o teu destino? Aonde está a tua identidade, irmão? Por que você está aqui? Qual o propósito? Isso precisa existir. E o homem então vem nesse caminho, desde o Éden até Jesus. E Jesus agora nos resgata deste sequestro. Ele paga este preço por nosso resgate. E Colossenses 1, já estou terminando, irmão. Ele diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que obra tremenda Jesus fez! Que obra tremenda o Pai fez em favor de você. Ele agora nos tirou da potestade das trevas. A minha tradução diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus então é o seu resgatador. Jesus vem então, te resgata, paga o preço pelo seu resgate. Jesus nos resgata, meu irmão, de toda orfandade e de todo abandono. Eu tenho vontade de correr. A Nina tinha que estar aqui para me ajudar. Eu estava lendo uma frase de J. Packer, onde ele diz assim: a adoção é possivelmente o maior de todos os dons da graça. Oh! Glória a Deus! Fomos resgatados e fomos adotados em Cristo Jesus. E hoje você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A adoção é possivelmente o maior de todos os dons da graça. Jesus então nos tira desse sequestro e remove de nós toda a orfandade e nos recoloca de novo no Éden, irmão. Por isso ele disse em João 14, escute: eu não vou deixar vocês órfãos. Chega de orfandade na vida de vocês. E Jesus então morre e ele ressuscita naquele domingo de manhã. Escute, às vezes a gente passa por uns textos bíblicos tão correndo, porque a gente está na correria pensando na segunda, no almoço de amanhã, no que eu tenho para atender meu cliente, e a gente está lendo a Bíblia, mas a gente passa assim, e não percebe alguns detalhes. Jesus ressuscita. E agora quem é a pessoa que vai vê-lo domingo de manhã? Maria Madalena. Este versículo para mim é extraordinário. João 21, 17. Jesus diz assim: disse-lhe terceira vez. João 21, 17. É isso? Vamos achar aqui, irmão. Paternidade, irmão. João 20, 17. Jesus diz assim: não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o meu. Mas vai para os meus, é família, e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Que versículo é esse? Como você não leu? Como você não percebeu isso? Jesus diz aos meus irmãos: somos família de novo.
fomos resgatados da orfandade, o Senhor nos adotou, o Senhor nos trouxe para casa, e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A minha oração nessa noite, que o Senhor está removendo orfandade da nossa vida. Jô, deixa ela aqui, Jô. Estou terminando. Qual a importância do Espírito Santo nesse processo? Efésios 1:13, ele vai dizer assim, põe lá, Léo, faz favor. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também Cristo, você e eu fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança, é o penhor da nossa herança. Senhor, Ele é o penhor da nossa herança para a redenção de possessão adquirida para o louvor da sua glória. E continua o texto, põe lá. Sabe o que é selo, irmão? Sabe o que é selo? Põe lá. Selo é uma marca divina de pertencimento. O Espírito de Deus selou-nos, marcou-nos como propriedade do Pai. Este selo é uma marca divina de pertencimento, que pertencemos ao Pai. Aleluia! E o que é penhor? O texto diz que ele é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é um conceito jurídico que significa uma garantia real de uma obrigação. Ou seja, o Espírito Santo empenhou a sua vida em teu favor. Empenhou a sua palavra em seu favor. Agora, irmãos, estamos de volta no Éden. O que você está fazendo fora dele? Por que você está vivendo dessa maneira? Por que você ainda permite que o espírito de orfandade continue a dominar a sua vida e sua mente? Ele mente desde o princípio. E o Senhor já nos libertou, meu irmão. O Senhor já nos libertou, minha irmã. Há um decreto de vida sobre tua vida. Agora o Espírito Santo, então, que é o Evangelho do Espírito Santo, as boas notícias do Espírito Santo é o Pai. Ele nos leva de volta ao Pai. Romanos 8,14 diz isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas você recebeu o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Abba era o balbuciar da criança ao pai. Toda criança, principalmente o judeu, que era conhecido isso da sua cultura, quando se dirigia ao seu pai, dizia papai. Abba quer dizer papai. Isso é poderoso. O Evangelho do Espírito Santo é a restauração plena da paternidade de Deus. Vou repetir isso. O Evangelho do Espírito Santo é a restauração plena da paternidade de Deus. O Espírito Santo vem revelar o Pai.
O Espírito Santo vem restaurar a paternidade perdida. O Espírito Santo vem a nós e confirma a nossa filiação. O Espírito Santo vem a nós como garantidor de nossa herança como verdade. O Espírito Santo vem para romper toda a orfandade de nossas vidas. Ele vem para confirmar a obra da cruz sobre nós. E agora nos recolocar no lugar de honra, não mais como escravos, não mais como estranhos, não mais como bastardos, mas como filhos. Ah, queridos irmãos, como eu tenho orado para essa revelação na vida da igreja. Este assunto mudou minha caminhada. Este assunto mudou a minha vida com Deus. Este assunto mudou o meu entendimento, minha compreensão. Irmãos, o dia de amanhã, a minha vida está nas mãos do Senhor. Nele estou seguro, nele eu tenho paz, nele eu tenho garantias. Eu confio em seu amor, eu confio em sua paternidade, não há dúvida nisso. Esses dias eu estava com uma dificuldade muito grande. E alguém muito perto, sabendo dela, diz: eu não sei como você dorme. Eu não sei como você consegue achar um lugar de paz no meio disso. Eu digo: eu sei. Eu tenho um pai que cuida de mim. Por isso, Néia, descansa teu coração. Descansa teu coração no Pai. Se o Pai nos fez esta obra tão plena para não nos perder, para nos ter de volta, deixaria alguém de fora? Confia no amor do Pai. Descansa no amor do Pai. Queridos, sem uma revelação pessoal da sua paternidade, nunca seremos plenos. Sem uma revelação pessoal de sua paternidade, aquilo que Jesus disse sempre será um texto a mais lido na palavra, nunca algo vivido. Termino com isso. Você já se perguntou por que Jesus tinha tanto equilíbrio? Nos momentos de maior foco de tensão e dificuldade, a gente lê e fala como que ele pôde conseguir. Ele pôde conseguir porque Jesus era pleno da paternidade. Simples. E você? Como é este assunto para você? E eu atribuo muito das nossas maiores dificuldades de nossa caminhada cristã à falta da revelação da paternidade de Deus. Onde nós sofremos com as garras da orfandade. Chega, irmão, escute, chega. O Senhor já te fez livre. Só que nesse processo, então, você precisa decidir hoje se apropriar dessa verdade. Não questione, não pergunte, não faça conta, não olhe para você, não olhe para os seus pecados, não olhe para a sua vida. Olhe para Jesus e a obra da cruz e diga: eu posso, eu devo, eu vou. Pelo novo e vivo caminho, adentre novamente a este ambiente de paternidade e você seja pleno disso, irmão. Eu preparei essa mesa hoje. Não é ceia. É um lugar à mesa para você.